Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Falando então sobre reações de eliminação. As reações de eliminação, ele sempre acontece no sentido de eu retirar sempre um átomo ou grupo de átomo de uma molécula orgânica. Então aqui, de forma bem simples, vamos ver os casos mais evidentes em relação a essas reações de eliminação. Começando então pela reação de eliminação de desidrogenação. Essa reação de desidrogenação, ela acontece para a principal finalidade de eliminar uma molécula de hidrogênio. Então vamos considerar aqui o alcano. O alcano, então, eu tenho alguns hidrogênios, e aí dois desses hidrogênios eu vou pegá-los e vou então formar o H2, que é o gás hidrogênio. E aí você tirou duas ligações simples de cada átomo de carbono. O que isso vai me favorecer? Eu vou reestruturar uma ligação dupla entre esses dois átomos de carbono, formando então um alceno. Então vou ter aí uma ligação dupla entre esses caras. Existe também uma reação de eliminação que é chamada de dealogenação. Essa dealogenação, nós vamos eliminar os halogênios. Então, vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui um composto orgânico que tem dois átomos de bromo. Vou retirar esses dois átomos de bromo, vou reagir com o zinco para formar esse brometo de zinco. E essas duas ligações que nós tiramos, eles vão se reestruturar e vão formar uma ligação dupla para novamente formar o alceno. Existe também uma reação de eliminação chamada de desidrohalogenação. Só que para entender essa reação, nós vamos ter que utilizar com base em uma regra que é chamada de regra de Seistev. Ela acontece porque eu tenho possibilidade de formar um composto ou outro, acaba sendo um híbrido. Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho um composto orgânico que tem um grupo hidroxila, retiro esse grupo hidroxila para formar água, por exemplo, e aí vou formar uma ligação dupla. Só que aí depende qual é a posição dessa ligação dupla. Por isso que entra em cena a regra de Seistev. E existe a reação de desidratação. Essa reação de eliminação por desidratação, ela acontece porque você vai eliminar moléculas de água. Então, por exemplo, vamos supor que nós vamos pegar o propan-1-ol. Pegando esse propan-1-ol, nós vamos tirar então o grupo hidroxila, um átomo de hidrogênio para formar água, e essas duas ligações simples vão se tornar uma ligação dupla para formar um alceno, por exemplo, propeno. Muito importante, essa reação de desidratação ele pode também acontecer entre moléculas. Aí você pode estar se perguntando até agora, tá, Rica, mas o que é essa regra de Seistev? É uma regra que diz que o átomo de hidrogênio ele sai de um átomo de carbono menos hidrogenado, ou seja, onde eu tenho menos átomos de hidrogênio naquele carbono. E aí tem algumas eliminações que são mais comuns. Por exemplo, se a gente for tratar de uma desidratação que acontece para eliminar moléculas de água do ácido carboxílico, nós vamos pegar aqui dois ácidos carboxílicos, vamos tirar então o hidrogênio de um ácido que é ionizável e vamos reagir então com esse grupo hidroxila do outro ácido carboxílico para formar a água, e o resto dessas duas cadeias desses ácidos carboxílicos, eles podem se unir para formar um composto só. Nesse caso, é o que nós chamamos de anidrido. Então, esse anidrido junto com a água é uma reação de eliminação muito comum. E por fim, nós temos também reações múltiplas, que acontecem para a formação de ligações duplas ou até mesmo triplas, dependendo da quantidade de reações que existem. Então, não necessariamente vai ser uma reação só para acontecer isso.